O nosso tema dessa conferência é identidade e convicção. E parece, pelas palavras que foram dadas até hoje, esses dias, cabe a mim, como pastor, dessas igrejas, de cuidar dessas igrejas, a falar mais dentro mesmo desse tema, né? O pastor Marcelo foi bênção mesmo também na minha vida, tudo que ele falou, e eu recebi, absorvi, e glória a Deus por isso. Eu respeito demais o pastor Marcelo, mas obviamente ele é o titio de fora, não é verdade? Ele vem ministrar, foi muito bom mesmo. A pastora Angélica agora de tarde também ministrando. Mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais nesse tema, de fato, da nossa conferência. Confesso que eu estou vindo de um tempo não muito fácil, não muito assim gostoso, porque faz pouco mais de 2 anos que nós saímos do Brasil, fomos para a Suíça, e como em todas as coisas na vida, eu penso que chega uma hora que a gente precisa avaliar o que tem dado certo, o que não tem dado certo, aonde precisamos melhorar e não melhorar. Isso faz parte da nossa vida, é saudável. Você, inclusive, deveria fazer isso. Eu não sei se você lembra, mas o pastor Arão, ele nos falou isso. Ele falou que uma vez por ano, ele toma um tempo dele, vai para um lugar mais afastado, e acaba fazendo uma avaliação, o que tem dado certo, o que não tem dado certo, por que tem dado e por que não tem dado. Então, desde que nós chegamos aqui no Brasil, nós temos tido um tempo intenso de reuniões, fazendo essas avaliações junto aos nossos pastores, líderes. Já fomos lá em Magé, foi um tempo gostoso, né? A festa da roça lá no sábado, né? E no domingo, né, supervisionando um pouco lá a obra lá, pregar lá à noite. Foi muito gostoso estar junto com os irmãos de Magé. Na segunda-feira, tendo a reunião com os pastores e vendo o que tem dado certo, o que não tem dado certo. O que é a nossa identidade e quais são as nossas convicções. O pastor Júlio acabou de usar uma expressão que a gente tem usado. A gente está sentando com os pastores e vendo o que é negociável, o que não é negociável dentro daquilo que Deus tem entregado à comunidade. Porque algumas coisas precisam ser renovadas, outras precisam ser mudadas. Os princípios, eles precisam continuar, em nome de Jesus. Amém? Eu tive uma experiência interessante. Você sabe que eu e minha esposa, a gente vem da vida missionária. Eu cheguei aqui no Brasil como missionário. Vim aqui para trabalhar com crianças de rua. Foi naquela missão que encontrei a minha esposa, a gente casou. Mas a gente, talvez pode chamar-se, a gente tem esse código genético de missões. Isso faz parte da nossa vida. E eu tenho procurado imprimir também essa consciência na igreja. Essa igreja aqui de Cabo Frio, talvez a organização debaixo de nós, faz muitos e muitos anos que nós investimos em missões. A gente contribui com juntas missionárias. Até final do ano passado, a gente ajudou mensalmente uma missão que trabalha com o povo ribeirinho ali na bacia amazônica. Em nome de Jesus, vamos voltar a contribuir com essa missão. Mas missões sempre fez parte da nossa vida. E agora, também estando na Suíça, nós de novo queremos nos envolver com missões. Faz parte da nossa vida. Por exemplo, eu e minha esposa vai ficar sabendo agora, mas faz 3 meses, desde que eu estive aqui em maio, que eu e minha esposa, nós contribuímos mensalmente com escolas que estão sendo construídas em Angola e Moçambique.
a gente contribui com a Igreja Batista Shalom mensalmente para ajudar nesse projeto de fazer missões de uma forma duradoura. Não só ir lá e dar alguma coisa para depois ir embora, mas realmente procuramos investir em missões que têm um alcance mais prolongado. E nós também, como família, em microfones que funcionam, e não... Nós, como família, também investimos num país chamado Moldávia. Eu tive o privilégio de ir para a Moldávia no final do ano passado, na virada do ano. Eu não passei a virada do ano na Suíça, nós fomos para a Moldávia. Foi uma viagem muito interessante, porque eu fui com 3 adultos e um adolescente, nós fomos lá, com a missão especial de entregar alimentos e entregar lenha para aquecer as casas, porque a Moldávia, eu sei que você é muito bom em geografia, então eu não preciso explicar muito, né? Mas a Europa, você vai para o leste da Europa e você vai chegar ali na Ucrânia, né, na antiga União Soviética, e Moldávia fazia parte da antiga União Soviética. E quando a União Soviética se desfez, aquele país foi praticamente abandonado. E é um país que faz muito frio, né? Eu sei que você acha que na Suíça faz muito frio, e com certeza faz um friozinho, mas na Moldávia faz muito mais. Às vezes chega a 30, 40 abaixo de zero. E pessoas que não têm casas isoladas, e falta muitas vezes lenha para o povo lá. Então nossa igreja se empenhou, nós fomos lá distribuir lenha. Ralei um cadinho lá, distribuindo lenha, cortando, e arrumando. E foi muito gostoso. Mas a gente encontrou lá um povo muito pobre, viu? Para mim não foi muito chocante, porque eu já conhecia a pobreza do Brasil, mas eu vi uma pobreza diferente acrescentada por frio de rachar mesmo. Então, nós fomos visitando as pessoas, entregando alimentos, né, e entregando essa lenha. Aí a gente ia lá nas casas, igual no Brasil. Alô! Tá, somos de uma igreja evangélica, através de um contato local ali. E vimos algumas coisas que cortaram meu coração. Eu só vou contar uma, de um homem chamado Igor, bem típico, né? Esse russo, né? Igor. Então, o rapaz que era de lá, ele entrou na nossa frente, ele sempre foi na frente para ver como estava a situação. Então ele entrou num quintal que tinha 2 casas bem acabadinhas assim, e quando ele voltou, depois de 5 minutos, estava com o olho arregalado e falou assim: vocês precisam entrar. Aí a gente entrou numa casa, e no quarto à direita, entramos, tinha acho que umas 3 camas lá. E numa cama tinha uma senhora bem velhinha, e tinha já uma imagem da igreja russa ortodoxa do lado dela. E eu perguntei assim: essa mulher está viva ou não? E a pessoa falou: olha, não sabemos. Aí, né, a gente, como se vê se uma pessoa está viva ou não? De repente ela mexeu a boca, falei: opa, está viva, porque eu descobri depois, o médico falou para mim que é bom pegar um espelho, uma coisa assim, para colocar na frente da boca e do nariz, para ver se de alguma forma ali, nem sei como se chama isso, mas a gente vê ali, né? E depois, alguns dias depois, a gente descobriu que ela já estava em coma, mas ela estava viva ainda, mas não correspondia mais. E na outra cama estava deitado, que depois a gente descobriu, o filho dela, o Igor. E tinha um fedor lá dentro, muito forte. E a gente começou a conversar com o Igor, em russo, aliás, né, com tradução. E ele foi falando que ele não tinha quem o ajudasse, essa coisa assim. E teve uma hora que ele estava debaixo de coberta, ele tirou a coberta enquanto ele estava falando russo, aí eu quase caí de costas.
Deixa eu te contar o que aconteceu. Esse homem tinha 2 anos atrás, ele tinha bebido muito. E ele indo para casa, caiu na rua, e porque estava tão bêbado, ele ficou deitado, ficou jogado na rua. E por causa do frio, congelaram os pés dele. E quando ele chegou em casa, alguém queria ajudar e colocou os pés em água morna, mas acabou estragando os pés dele e ele teve que tirar os 2 pés assim. E a partir desse momento ele ficou em casa, cadeira de roda, assim, mas cadeira de roda, não imagina essas cadeiras de roda aqui, é da União Soviética antiga, aquelas cadeiras. E um dia ele encheu a cara de novo e na doideira ele quis ir andando, quis visitar um amigo. E você acredita que ele saiu da cama e foi andando? Em cima não tinha mais pés, mas foi naqueles toquinhos, foi andando. E no meio da rua ele ficou jogado ali, acharam ele, botaram de volta na cama. Só que aqueles toquinhos inflamaram. E quando ele tirou aquela coberta, literalmente os pés, o que tinha sobrado ali, estava apodrecendo. Era um fedor terrível. Depois nós descobrimos que, por causa dessa situação, pasme você, tinha 2 anos que o homem não tomava banho. E porque não tinha ninguém que pudesse o ajudar a levar para o banheiro, você já imagina onde eram feitas todas as coisas. Eu nunca tinha visto um homem tão miserável. Na Suíça, se você fizer isso com um cachorro, você vai em cana. Verdade. Os animais são bem protegidos lá. Rapaz, só em contar para vocês, eu já estou sentindo náuseas de novo. Parece que o cheiro volta, né, para o nosso nariz. É uma coisa muito terrível. Graças a Deus, conseguimos chamar uma ambulância. A igreja depois ajudou ele a se recuperar. Opa! Então, tem como apagar aqui rapidinho, só para você ter uma aula de geografia? Mas a foto não está muito boa, né? Mas olha, isso aqui é a Itália, tá vendo? Parece uma bota, né? Tá vendo? Aqui está a Suíça, esse pedacinho é a Suíça. Aqui está a França, aqui está a Áustria. Então a gente pegou o trem, eu falei que foi uma viagem interessante, porque foi 52 horas no trem, andando da Suíça, atravessando a Áustria, a Hungria, a Romênia, para chegar na Moldávia. Então, depois, você pode imaginar que essa imagem, o cheiro, a situação, ficou por dias na minha cabeça. De repente, veio um versículo na minha cabeça. Eu não me lembro se eu passei por ele na leitura da palavra ou se o Espírito Santo trouxe ele na minha cabeça. Mas antes de falar esse versículo, eu te pergunto, você conhece alguém miserável? Quantos conhecem uma pessoa miserável? Triste ver uma pessoa miserável, não é verdade? Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Aqui diz o seguinte, o apóstolo Paulo está falando: se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cara, quando eu comparei esse versículo com a situação do Igor, eu falei, rapaz, mas a coisa é feia mesmo. Se nossa esperança em Cristo está apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E olha que interessante, o apóstolo Paulo não está falando isso para pessoas que não conhecem Jesus. Talvez iria fazer mais sentido para nós. Olha, as pessoas que não conhecem Jesus, que apenas vivem essa vida sem sentido, são as pessoas mais miseráveis sobre a face da terra. Eu falei, amém, é isso mesmo.
Conhecer Jesus foi a melhor coisa que já me aconteceu, mas o apóstolo Paulo não está falando de pessoas que não conhecem Jesus. Ele está falando com pessoas que têm a sua esperança em Jesus. Quantas pessoas aqui têm sua esperança em Jesus? Está falando com gente que já entregou sua vida a Jesus. Mas são pessoas que acreditam em Jesus, mas têm os seus olhares fixos no que está acontecendo aqui e agora, e não tem um olhar para a eternidade. Eu acredito mesmo em tudo que o pastor Júlio acabou de falar. Eu creio na prosperidade, de crescer naquilo que nós temos, não só financeiramente, mas em todas as áreas. Eu acredito que Deus, o próprio Jesus falou assim, olha, as promessas que Ele tem para alguém que deixa tudo e o segue. Ele falou, nesta vida ainda, ele já vai receber isso. E na vida eterna, na eternidade. Mas a Bíblia diz que o nosso olhar está apenas nesta vida, o que é agora, aqui. Nós somos mais miseráveis do que o Igor, que estava apodrecendo literalmente naquela cama, cheio de fezes. Que coisa. Falei, meu Deus, que coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui. Agora, deixa eu trazer isso para a nossa realidade, de grupos familiares, de discipulado. E eu te pergunto, qual é a motivação por trás dos grupos familiares? Do discipulado, da frase ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas. Porque, olha, o crescimento da igreja, do seu grupo familiar, do seu setor, da sua área, do seu distrito, você como pastor, a motivação de trabalharmos com grupos familiares e discipulado pode ser variada. Eu andei um cadinho nesses 18 anos que o MDA agora fez, né? Se podemos falar assim. Já andei um cadinho nesse Brasil, conversei com muita gente sobre o MDA, sobre grupos familiares, sobre discipulado. Já fui para a Alemanha várias vezes, fui para a França, para falar sobre MDA. Mas qual é a motivação por trás? Eu descobri que tem pessoas que não têm uma motivação muito apurada. Por que nós trabalhamos desse jeito? Tem pastor que, ou líder que através do grupo familiar, do discipulado, procura uma afirmação do seu valor próprio. Maior a igreja, mais importante eles se sentem. Mais grupos familiares, eles vão poder chegar numa reunião de pastores e falar assim, nós temos tantos grupos na nossa igreja. Seu valor, querido, e a sua identidade não podem ser definidos por aquilo que você faz ou deixa de fazer. O seu valor, a sua identidade, a nossa identidade em Cristo não pode estar baseado naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, ou de produzir ou deixar de produzir. Eu agora estou numa situação inversa. Nós estamos com 7 grupos familiares lá na Suíça, né? Aí eu sou convidado para ministrar conferência lá na Alemanha. Eu chego lá, pastor Raul, lá, quantos grupos familiares vocês têm lá? Eu falei, 7. Aí a pessoa já, preletor de conferência, 7 grupos? Dá, mas aí... Mas, queridos, a nossa identidade não pode estar se a nossa igreja, o nosso setor, ou alguma coisa, quantos grupos familiares tem lá, a nossa identidade tem que estar em Cristo Jesus. A sua área de atuação, sabe, não pode ser violentada a tal ponto que ela serve para você se sentir importante ou aceito. Você é amado, aceito, lavado, remido, abraçado, valorizado, sentado nas regiões celestiais, abençoado com toda sorte de bênção por causa da cruz de Cristo.
E não pelo número de grupos familiares, ou por um culto abençoado, ou por uma reunião de setor que bombou. A sua identidade, a nossa convicção tem que estar em Cristo Jesus. Pastora Angélica falou, eu não sei porque o som, não sei se conseguiram gravar a palestra da pastora Angélica, se alguém se lembrou para gravar, mas ela falou sobre essa convicção de ter visto o Senhor. E quando você teve um encontro com Deus, você jamais é o mesmo, você achou a sua identidade. Sabe, eu cansei de ver lideranças correndo atrás de benefício próprio. E não só pensa, dinheiro. Tem líderes que fazem da igreja o palco onde ele pode ser alguém. Sabe, aquela antiga ideia que, não deu certo na vida secular, então vai ser pastor. Então vê no púlpito o lugar da sua autoafirmação, da sua identidade, mas isso não pode ser, isso não tem a ver com nossa identidade. Deus sabe que eu nunca na minha vida desejei o crescimento e o avanço da igreja para ser usado em benefício próprio. Nem para mim, minha autoafirmação, nem para minha projeção pessoal. Jesus falou, queridos, em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos buscar o crescimento da igreja, a multiplicação do grupo familiar em primeiro lugar. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O nosso negócio, a nossa identidade é o reino de Deus. Não é o MDA. Não são os grupos familiares. Já vou chegar lá, calma. A nossa identidade é a prioridade número 1, a busca no reino de Deus. Sabe o que nós queremos fazer? Nós queremos implantar o reino de Deus. Eu quero viver o reino de Deus. Nós vivemos e devemos priorizar acima de tudo a vinda do reino de Deus. O crescimento e a multiplicação é uma consequência disso. O reino de Deus e a sua cultura precisam ter a prioridade em nossa vida. E agora eu acrescentei uma coisa: o reino de Deus e a sua cultura precisa ter a prioridade em nossa cultura. Em nossa vida, desculpa. Sabe por quê? A vida é muito clara, presta atenção, isso é um dos grandes, ou talvez o maior alerta para nós. A Bíblia é muito clara, porque é possível fazer a obra de Deus. É possível ser, entre aspas, usado por Deus, expulsar demônios, operar milagres, tudo que a gente quer, e errar o alvo por completo. Meu Deus! Ao ponto de ser desconhecido por Deus. Queridos, é possível ter uma igreja grande, milhares de pessoas, é possível ter um setor bombando, grupos familiares explodindo, multiplicando, e errar o alvo por completo. Escuta que eu vou te falar. Existem pastores hoje de igrejas de milhares de pessoas que se tornaram os mais miseráveis de todos os homens. Porque estão focados no aqui, agora. Mas nós não podemos ficar, queridos. O tal ser usado por Deus jamais anulará o compromisso com o caráter de Cristo e a cultura do reino de Deus. Em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua cultura. Para isso, escuta o que eu estou te falando, estou falando sobre nossa identidade, sobre a nossa convicção. É para isso, para a expansão do reino de Deus, que existem os grupos familiares. Se não for por isso, nós vamos acabar com eles agora. Não é para fazer a igreja crescer, para a comunidade se tornar bambambam, para os nossos pastores também serem alguém na cidade. Os grupos familiares discipulado 1 a 1 têm como prioridade número 1
implantar o reino de Deus. Implantar o reino de Deus e a sua cultura. Escuta o que eu estou te falando. É mais importante, porque temos o olhar na eternidade, não fixos aqui, mas na eternidade. É mais importante expressarmos o fruto do Espírito e a cultura do reino de Deus do que multiplicar grupos familiares. Meu Deus, será que a comunidade vai deixar de trabalhar com grupos? Não, não. Eu estou falando sobre motivação do coração. É mais importante ter um espírito quebrantado, andar em humildade diante de Deus e dos homens, do que operar milagres e ser usado por Deus. Mais importante, na eternidade vai fazer mais diferença do que os milagres, do que pessoas curadas. Vai ler a Bíblia e vai verificar se o que eu estou falando é verdade mesmo. É mais importante bater no peito e falar: tenha dor de mim, pecador, Deus. Essas pessoas são aceitas no reino de Deus. Eu penso que antes de criticarmos os grupos familiares, o discipulado, as ferramentas e descartá-las, precisamos de forma séria confrontar a motivação do nosso coração nisso aí. Porque eu falo de toda convicção para você, que o MDA, os grupos familiares, discipulado, é uma boa ferramenta. Mas a melhor ferramenta com a motivação errada, dá errado. Mas ela é só uma estrutura, o que importa é o que está lá dentro. E nisso aí a gente precisa repensar algumas coisas. Eu não acho que a estrutura está ruim. Nós temos que voltar nos nossos corações para alguns ajustes. Desculpa, mas cabe a mim ter essas ministrações. Eu gostaria muito. Eu tenho ouvido boas notícias de algumas pessoas, parabéns. Mas cabe a mim falar sobre identidade e convicções. Para ajustar certas coisas que, sei lá, no meio do caminho de tantos anos se perderam. E a gente agora está procurando culpados. Mas eu penso, eu estou fazendo isso. Por isso eu falei, não é um tempo fácil, é um tempo de ficar na frente do espelho e falar, às vezes, oh miserável homem que eu sou. Chegar para pessoas e pedir perdão, até para coisa que eu nem fiz, mas eu peço perdão. Peço perdão pelo exagero do zelo da obra de Deus, de acertar as coisas. Sabe, a igreja, queridos, a igreja é um edifício espiritual. E a igreja é regida por princípios espirituais. É certo que a igreja é uma pessoa jurídica, nós temos aí o presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tudo que a cartilha manda. Mas a igreja é um edifício espiritual e é regido por princípios espirituais. Existem, cara, impressionante, existem crentes, sim, existem até mesmo líderes e pastores que agem como Deus não existisse. Interessante isso, jamais falarão isso. Não, no púlpito, aleluia, glória a Deus. Mas é através das atitudes e principalmente através das motivações do coração. Queridos, pensa comigo. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas agem como Jesus nunca tivesse assentado na frente daquele gasofilaço e observado a turma lá lançar as ofertas. Eles agem como, não, Deus é mais importante quem dá muito. Mas se você quer mais prova, que Deus olha a atitude. Ela falou, aquela viúva pobre deu mais do que todos os outros. Mas parece que isso não está escrito na Bíblia deles. Tem crente que age que, como Ananias e Safira, nunca tivessem morrido na presença de Deus, porque mentiram sobre o valor que eles entregaram para a casa do Senhor. Tem gente que acha que pode enganar a Deus. E esquecem, e acho que, a igreja é legal, uma organização, eu sou amigo do pastor, eu faço isso, faço aquilo, mas não tem em mente que existe um Deus que vê tudo.
Às vezes dá vontade de falar para algumas pessoas, me engana que eu gosto. Tem pessoas que agem como Arão e Miriam nunca tivessem ficado leprosos porque afrontaram a liderança da igreja. Não, Deus mudou, Ele não é o mesmo ontem, hoje não. Ontem, hoje será eternamente não, as coisas mudaram. Eles foram falar de forma desrespeitosa com o irmão mais novo deles, imediatamente ficaram leprosos. Parece que tem gente que não está levando em consideração, não, isso aconteceu 3.000, 4.000 anos atrás e hoje não acontece mais, queridos. Deus é um Deus que a gente se aproxima com temor e tremor. Deus vela sobre a sua casa, a igreja é um edifício espiritual. É de Deus esse negócio e Ele que zela pela sua igreja. Existem princípios espirituais em ação. E quando a gente cumpre esses princípios, nós atraímos a bênção de Deus. E quando a gente não cumpre esses princípios, nós atraímos maldição sobre nós. Com maldição sois amaldiçoados, meu Deus. Então, queridos, a igreja é um edifício espiritual. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Quando nós tratamos coisas de igreja, de grupo familiar, a gente tem que ter muito temor a Deus. A gente não pode fazer as coisas assim de qualquer jeito, não. A gente tem que ter muito cuidado, porque Deus vela sobre esse negócio. O que está em jogo é a expansão do reino de Deus. A Bíblia diz que quem se aproxima... Eu até acho esse versículo um pouco engraçado. Engraçado não, mas se estranho. Porque olha que a Bíblia diz: quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Mas é lógico, não é verdade? Se você não acredita que Ele existe, você não se aproxima dEle. Mas quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Eu tenho uma grande novidade para você: Deus existe. Deus existe. Ele existe. O grupo familiar é algo espiritual. É a menina dos olhos de Deus. Tudo que você fizer lá, você tem que fazer com maior cuidado. Como você fosse o sumo sacerdote uma vez por ano, entrando lá. Falei, tomei banho, não tem gota de suor aqui. Eu sou dirigente de grupo familiar na Suíça. Às vezes me dá vontade, eu não vou ligar nada, o cara já sabe tudo. Aí eu falei, mas isso aqui não é uma organização, isso aqui não é uma empresa, eu não estou expandindo os negócios de alguém. Eu estou tratando com o reino de Deus. Um dia eu vou ter que dar satisfação das pessoas que Deus confiou a mim. Não, Deus, eu me arrependo, desculpa, eu estou tratando com a menina dos olhos do Senhor de uma forma leviana, eu já estou ligando, querido, tudo bem, pela 10ª vez eu estou te ligando, aleluia. Mas eu estou falando, você está entendendo, é a atitude de coração. A igreja é um edifício espiritual. A igreja não é uma organização que busca expandir os seus negócios. Nós não estamos trabalhando para ver a pombinha da comunidade em mais lugares. O seu ministério não lhe foi entregue para você se sentir mais importante ou aceito. Todos nós temos um só propósito: expandir o reino de Deus e a sua cultura. Se não for para isso que você dirige o seu grupo familiar, que você faz a reunião de setor, que você lidera a sua igreja, você precisa repensar urgentemente as suas motivações. Eu li um livro, por coincidência, do John Bevere. Eu acho que a nossa igreja já deveria mandar uma big oferta para o ministério desse camarada, porque nossas igrejas já foram tão abençoadas por esse homem, não é verdade? A Isca de Satanás. Quantos já leram esse livro aí? É dele. A Recompensa da Honra. Livros que impactaram a minha vida. Toda vez que o ressentimento que havia na minha vida, eu falei assim, eu não vou morder a isca de Satanás, não vou. O temor do Senhor, acho que te dei, né, Júlia, de presente, eu nem lembro para quem eu dei, mas eu ganhei um dia do apóstolo. Livro fantástico. Aí eu, lá em casa, um monte de livro, sempre, eu já estou num estado assim, Deus, qual é o livro que você quer que eu leia?
Porque tem tantos livros. Aí eu peguei um livro do John Bevere chamado Movido pela Eternidade. Alguém já leu esse livro? Eu imaginei. Porque eu fui tão impactado, mas tão impactado por esse livro. Meu Deus, eu li ele em alemão e busquei ele em português. É um pouco difícil de achar porque foi reeditado. E achei. Pedi em maio, início de maio, e chegou anteontem aqui na igreja. Aleluia, chegou. Queria dar para os pastores em maio, quando eu estava aqui, mas não deu, porque reedição, essas coisas todas. Mas consegui, comprei. Dei um para minha esposa. E tem uma capa feia, olha. Tinha uma capa tão bonita, E agora fizeram assim uma coisa... Sei lá o que é isso. Eu quero dar para os pastores hoje, porque traduz o que nós queremos, o que deve ser a motivação do nosso coração. Eu confesso também que toda vez que eu dou um presente para alguém, um livro de presente, eu sempre me lembro de, infelizmente, porque já fizemos muitas loucuras com livros, não é verdade? Compramos 300 livros, a recompensa da honra. Demos de presente para todos os dirigentes do grupo familiar. Aí teve alguns que falaram assim, pastor, é obrigado a ler? Mas a isca de Satanás não vai me pegar, não, eu estou ressentido, eu só estou comentando. Então eu falo para vocês, pastores, não é obrigado a ler, tá bom? Mas se você não lê, por favor, não coloca na sua estante, empresta para alguém, ok? Eu nem coloquei uma dedicatória, porque aí fica mais bonito você, se você não quiser ler, embrulhar e dar de presente para alguém, Mas agora todo mundo já viu, tá vendo? Se você recebe de presente esse livro do seu pastor. Não, estou brincando. Por quê? O apóstolo sempre falou para mim, Ralph, a gente está pregando pouco sobre o lado de lá. A gente está falando sempre sobre aqui, e a gente fala pouco sobre o lado de lá. Quando eu vi esse livro, que está na 10º aniversário, então ele foi escrito em 2007, só agora que eu fui descobrir. E esse livro fala sobre o lado de lá, sobre a recompensa que nos espera. Que é a motivação do nosso coração, a motivação do grupo familiar, a motivação da evangelização, a motivação da multiplicação, a motivação de devolver o dízimo, a motivação de ajudar os outros, a motivação de trabalhar para o Senhor, tem que ser o lado de lá, tem que ser o reino de Deus. Não foi a igreja que comprou, não. Quero ter, isso está na minha conta. Fui eu e minha esposa, do nosso dinheiro, que compramos para dar para vocês, pastores. Porque eu quero ter o galardão desse livro na sua mão. Se você ler um coração aberto, vai mudar a sua vida. Então, pastor Gilson, por favor, pega aqui. Pastor Júlio, pastor Antônio, pastora Flávia, que o pastor Isaías acha que não está aqui. Se estiver aqui, pode vir pegar. Pastor Márcio, obviamente, pastor Kleber. Amém. Isso, pastor Kleber e pastor Márcio. Obrigado não, 100 vezes mais. Obrigado, homem de Deus. Amém. Sabe, queridos, eu sinto que nós precisamos voltar à essência da motivação. Qual é a essência da motivação? É agradar aquele que nos alistou. Isso pode ser de várias formas. Mas Jesus veio para implantar o reino de Deus. A gente precisa expandir o reino de Deus lá no Jardim Esperança.
Se Deus nos der graça, a gente vai ser dezenas, centenas, milhares. Mas se isso não é para nós vamos continuar a expandir o reino de Deus. Eu não posso lhe garantir, eu sei que você está orando, mas eu não posso te garantir que a gente vai ter uma big igreja na Suíça. Estamos com 7 grupos familiares. Tem gente que já está achando muito bom. E glória a Deus por isso. Mas sabe o que eu quero fazer? Eu quero agradar aquele que me alistou. Eu não vou chegar no céu e alguém vai perguntar: quantos grupos familiares? 33. Eu vou chegar no céu, se Deus quiser. Eu vou ouvir: servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Se eu ouvir isso, vou ficar feliz para toda a eternidade. Verdade, verdade. Queridos, às vezes eu penso que a gente perdeu um pouco o senso de urgência, a motivação. A tarefa que está diante de nós é de vida ou morte. E não só agora aqui, vida ou morte eterna. Para terminar, eu quero reforçar isso. Existem 2 coisas que justificam a existência dos grupos familiares e do discipulado 1 a 1. Primeira, faz o grupo de dirigente, você vai ouvir na primeira lição. É bíblico. É bíblico, não foi inventado. Sabe uma coisa? Vamos descobrir alguma coisa. Legal, grupos menores na casa das pessoas. É uma estratégia bíblica. Se não fosse, a gente iria abandonar, quem sabe. Mas o negócio é bíblico. Cuidar bem das pessoas. Investir nas pessoas. E a segunda, por ser uma estratégia e ferramenta poderosa para a expansão do reino de Deus com qualidade. São as únicas 2 justificativas que tem para a gente trabalhar com grupos familiares. Fora de cuidar bem, essas coisas todas, mas, queridos, vamos voltar a expandir o reino de Deus. Não a comunidade, você entende? Eu e você não somos a comunidade, vai de reboque. Mas a motivação tem que ser o reino de Deus. A expansão do reino de Deus. Motivação não é a minha promoção, ou meu alto valor afirmado, porque eu faço alguma coisa, eu deixo de fazer. A motivação tem que vir de dentro para fora. Eu quero agradar aquele que me alistou. Eu anulo a minha vida em prol do reino de Deus. Eu concordo. A gente passou do ponto em algumas coisas, para isso estamos conversando entre os pastores. Concordo que precisa entrar mais, talvez voltar a um pouco mais de leveza na estrutura toda. Verdade, seja aqui, seja em Magé. Pastor Marcelo, mesma coisa lá em Paranaguá. Pastor Odilon, mesma coisa lá em Curitiba. É normal, a gente está ajustando as coisas. Agora a motivação do coração. Motivação do coração.